Boa noite. Nós vamos começar mais uma reunião do nosso projeto Conversa com as Professoras, que sempre que a gente começa, a gente lembra que esse é um projeto que já tem uma vida longa aqui na UF, né? Tem gente que já entrou, já saiu, já está aqui de volta e o projeto continua. É um projeto do Grupo Alfa, que é um grupo de pesquisa daqui, um laboratório de pesquisa daqui da Faculdade de Educação, e atualmente coordenamos o projeto a professora Andréa Serpa e eu. Então, mensalmente, nós nos reunimos para discutir alguma questão que tenha relação e relevância com o cotidiano da escola, né? Então, hoje a gente vai discutir a questão das imagens, entre fotografias e crianças, a produção de imagens no trabalho pedagógico. Quem vai começar a conversa é a Bruna Fabricante. A Bruna é professora do Colégio Pedro II, é mestre em educação pela Faculdade de Formação de Professores, é que eu não sei o nome do programa. Um programa de educação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e é doutoranda aqui do nosso programa de educação, doutorado em educação, com tese a ser defendida daqui a poucos meses. Então, é com muita alegria que a gente recebe vocês, que a gente chama a Bruna, recebe a Bruna, para conversar e, como sempre, a gente espera que seja uma boa conversa. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, no Conversas. Eu lembro que o primeiro Conversas que eu participei, eu ainda era da graduação, a gente veio com a professora Tereza Gudá, que é da UERJ, porque eu fiz pedagogia lá. A gente veio assistir ao Conversas, porque ela faz parte do grupo também, então nos trouxe, né? E aquele foi um momento de muita alegria estar aqui, e hoje estar aqui nesse lugar, puxando a conversa, é muito gratificante para mim, né? E falar sobre alguma coisa que tem me atravessado de uma forma assim, se eu chorar, gente, não liga, é porque eu estou num momento que qualquer coisa eu choro. E a relação das coisas... A Ticene está aqui rindo de mim porque ela sabe. Então, se eu for contar uma piada, é capaz de eu chorar. Porque, assim, como a Tereza disse, eu estou num momento de escrita da tese, de conclusão, então eu estou assim, num misto de sensações que eu quero que acabe, mas eu não quero que acabe, e as crianças me atravessam, as imagens me atravessam. Nesse momento, eu estou licenciada da escola, então eu estou longe das crianças, isso está me causando muito mal, porque, assim, no início da licença, eu estava mega feliz. Ai, que bom, vou ficar em casa, vou só estudar. Quanto tempo que eu não sei o que é isso, só estudar. Mas a separação das crianças me causou uma certa tristeza, porque ir para a escola naquela loucura que é, mas eles me completam, me ajudam, me agitam, me dão energia, né? E hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão da fotografia, né? Antes de tudo, eu preciso dizer que eu não sou fotógrafo, tá? Não sei técnicas de fotografia, até me arrisquei a fazer um curso que um colega lá do Pedro II ofereceu para a gente pensar o uso da fotografia no trabalho pedagógico, mas isso, assim, ele ensinou algumas técnicas, algumas coisas, mas muito superficial. Então, assim, quem vê acha, é uma professora fotógrafa. Não. E também não é sobre fotografia de adulto que eu quero falar, ok? Então, só para a gente começar, eu trago aqui um pedacinho desse livro que eu gosto muito, que é Harum e um Mar de Histórias, que tem tudo a ver com a minha tese, com a vida com a história da pesquisa. E eu trouxe esse trechinho aqui. Nenhuma história vem do nada. Elas nascem das velhas. São novas combinações que fazem com que elas sejam novas. Então, minha fala aqui hoje, ela está um pouco atravessada por essas velhas histórias que vão se combinando e transformando-se em novas histórias, né? Então, eu trago uma narrativa que é atravessada por essas histórias, né? Minha história como professora, minha história como pesquisadora, e histórias que ainda virão, porque vocês vão ver ao longo da minha fala que eu estou aqui só inaugurando uma conversa mesmo, né? Pensando algumas coisas para o trabalho. Quem sou eu? Né? Essa foto aí é feita pelas crianças, ok? Então, eu estou meio descabelada, essas coisas, e eles adoram me pegar nesses flagras, assim, né? Então, eu sou professora de crianças, ok? Desde sempre, né? Desde quando eu me formei, porque eu não fiz o curso normal, então, desde quando eu me formei como pedagoga pela UERJ, eu atuo com crianças. Até 2011,
porque tem um monte de atravessamentos. Lembra das várias histórias. Até 2011, eu trabalhava com os pequenos na educação infantil. De 2011 até 2013, eu trabalho como orientadora pedagógica da educação infantil, do ensino fundamental. De 2013 a 2017, eu sou assessora pedagógica na rede municipal de Itaboraí. E de 2017 até o momento atual, eu sou professora de crianças do ensino fundamental. Sou pedagoga, mestre em educação pela UERJ, né? Então, foi lá que eu comecei a me aventurar pelo caminho da pesquisa, de pensar um pouco a escola enquanto investigação, né? Nesse momento, estou doutoranda em educação, a ponto de defender muito em breve, né? A tese lá já na reta final. Eu me considero uma andarilha, porque é muito legal eu estar aqui hoje no Conversas, porque esse ano é um ano bem significativo, porque pode parecer pouco, mas esse ano eu completo 10 anos na docência. Então, assim, eu estou muito feliz porque vai juntar um monte de coisa. Conversas, defesa e festa pelos 10 anos, que para alguns que têm 20, 25 é muito, mas para mim, que comecei há 10 anos, já é bastante tempo. E, apesar de não ser tanto tempo, eu sou uma pessoa que vim andando pelas redes. Né? Então, literalmente, uma andarilha. Eu começo em 2009, lá na rede de Rio Bonito, que é onde é minha cidade natal. Né? Então, eu começo lá trabalhando na educação infantil. Depois, chego em Itaboraí, sou assim, muito bem recebida, vocês vão ver assim, que eu guardo um carinho muito especial por Itaboraí, minhas amigas ali. Né? É uma rede que, assim, desde a minha chegada, me acolheu muito bem e onde eu consegui construir boas histórias. Né? Depois, ao mesmo tempo, assim, quase que paralelamente, eu chego em São Gonçalo também, uma rede que me desafiou a ser forte, vencer desafios de trabalhar numa escola com 21 turmas como orientadora pedagógica, orientar da educação infantil ao fundamental até o 5º ano, né, com 2 turnos, uma escola enorme, muitos professores, muitas questões. E, em 2017, eu chego no Pedro II, com um grande desafio, gente, porque até 2017 eu vou estar mergulhada na educação infantil, com meu olhar sempre voltado para as crianças pequenas. Só que eu opto para entrar no Pedro II para trabalhar com Fundamental 1, né, com o primeiro segmento, com os anos iniciais, que a gente mudou lá agora a nomenclatura para seguir a legislação. Né? Então, eu tenho um grande desafio. Eu sempre trabalhei com os pequenos. Orientei as professoras dos pequenos. E agora eu vou trabalhar no ensino fundamental. Sou bombardeada por aquele monte de lista de conteúdo, de coisa que eu tenho que fazer, avaliação que... Né, que dá, assim, aquela aflição. Por sorte, eu consigo ficar no 3º ano, que aí eu não vou lidar com as provas, com as notas, porque lá a gente trabalha com os descritores, que também tem umas questões, mas em outra conversa a gente fala sobre isso. Né? Então, eu chego lá no colégio e vou me deparando com esses desafios de estar nesse novo lugar. Depois de algum tempo fora da sala de aula, eu tenho que retornar à sala de aula e no novo desafio, que é ser professora do ensino fundamental. Né? E, para pensar a minha fala hoje, como que eu pensei, né? Na seguinte relação: a fotografia na minha trajetória docente, né? Como que a fotografia entra nessa trajetória, a pesquisa e as fotografias, que é o momento que, desculpa, que eu estou hoje, né? E as possibilidades com o trabalho com a fotografia no trabalho pedagógico, né? Como que daqui para frente eu penso em encaminhar o trabalho, que desafios eu tenho me colocado e já pensado para fazer com as crianças assim que eu retornar. Pena a luz aqui, mas aqui é um pouco das fotografias das minhas turmas, né, das minhas atividades. Então, tem as fotografias das crianças de Rio Bonito, de Itaboraí, lá do Pedro II, tem as meninas da formação, que é o período que eu atuo como professora, mas das professoras. Né? Então, a fotografia ela vai estar sempre me acompanhando. Então, eu acho que quem é professora também deve se familiarizar comigo, que está tirando foto, está acontecendo isso, tira foto. Mas, preste atenção, eu segui fotografando. Prestem atenção no sujeito que fotografa, ok? Sempre eu fotografei. Né? Então, todo momento, tem essa atividade, vamos fotografar.
E também, o tempo todo, assim, nos períodos de formação, as meninas que estão aqui devem lembrar, que eu sempre falava assim, gente, a gente faz tanta coisa legal e se perde porque a gente não registra. A fotografia é uma possibilidade, a gente escrever sobre é uma possibilidade. Eu lembro que, quando eu cheguei no Pedro II, eu estava tão atordoada com tanta novidade de ser professor de criança maior, que eu acabei não fotografando. Aí chegou a época da reunião de pais, a orientadora pedagógica diz assim, meninas, enviem umas 2, 3, 4, 5 fotos das atividades que vocês fizeram. Aí vem aquele choque inicial. Eu falei, gente, eu que falei tanto para as pessoas que elas tinham que fotografar, o fazer, para registrar a prática. Eu não tenho foto, acho que se eu tinha 1 ou 2, não tinha. Então, isso já vem como um atravessamento, né? Como que eu estava deixando a desejar, né? A necessidade de registrar o que a gente faz, porque, às vezes, muitas coisas se perdem, né? Então, a gente tem que registrar. E a fotografia... Opa, toda hora vai e volta. Ela foi utilizada, até então, ela vinha sendo utilizada por mim para quê? Para registrar e avaliar o trabalho pedagógico. Então, eu servia como registro do meu trabalho, né? Então, essa atividade eu fiz com essa turma, até para eu lembrar das turmas, né? Como avaliação no sentido de, nossa, com essa turma eu fiz tanta coisa, com a outra eu fiz um pouco menos. Por que será? Aonde que eu pequei? O que aconteceu? Que outros encaminhamentos a minha prática foi tendo que chegou nessa situação assim, de ter menos fotos, de ter menos atividades desenvolvidas, ou o que aconteceu? Então, eu paro e penso também, olhando essas fotografias, que no início de tudo eu tentava organizá-las, mas tem foto em tudo quanto é lugar, então é complexo, né? Compartilhar com as crianças e as famílias, um movimento que eu faço sempre, que é assim, muitas vezes a gente ouve dizer assim, mas a família não participa, ou eles reclamam do trabalho, mas a gente mostra o que a gente faz, a gente compartilha com eles. Então, eu sempre tive essa preocupação assim, de ir juntando as imagens para poder mostrar aos pais o que a gente estava fazendo. Afinal de contas, as crianças ficam 4 a 5 horas com a gente fazendo alguma coisa, né? E a gente precisa mostrar. Então, assim, sempre nas reuniões de pais eu faço uma coletânea com essas fotografias, monto um vídeo e passo para os pais. E não só para os pais, porque eu sempre gosto de compartilhar com as crianças antes. Quando os equipamentos técnicos funcionam, eles vêm antes. Quando não funcionam, eles vêm depois. Então, assim, eu tenho a preocupação de que eles vejam o trabalho, né? Mas sempre o trabalho feito por mim, ok? Prestem atenção no por mim, que aí vem o desdobramento futuro, ok? Então, assim, e é muito legal aqui, tem esse cantinho aqui, essa foto aqui, são eles assistindo. Então, uma turma que fala o tempo todo, porque, assim, as crianças falam, mas essa, então, eles falam... Eles produzem falando, então essa turma falava pra caramba. Mas quando eles foram assistir o vídeo que eu fiz com as fotos que nós construímos, com as atividades que a gente construiu, todos parados, assistindo, né, assistindo ao filme. E é muito interessante a gente ver esse movimento, porque lembra da parte do avaliar? Eles também se avaliam. Olha fulano comendo o bolo antes da festa, porque a gente tem um movimento lá de festas dos aniversariantes que eu vou falar mais na frente. Olha lá fulano furando o bolo, ou comendo brigadeiro, ou então olha fulano fazendo não sei o quê. Então, assim, eles se veem, olha que coisa legal que a gente fez, a gente nem lembrava mais, porque o tempo corre e, às vezes, a gente esquece das coisas que a gente fez, né? E colecionar memórias, que é isso. Nessa trajetória, a gente vai guardando essas memórias, né? Então, eu posso, de alguma forma, recuperar as fotografias todas que eu fiz lá desde 2009 e contar, de alguma forma, a história da minha trajetória docente, né? Então, fui colecionando essas fotografias. Então, aí chega o grande momento, assim, o grande momento não porque é um processo, que não foi um estalo, foi um processo vivido com muita intensidade, assim. De que pesquisa eu estou falando, né? É a minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa que, inicialmente, eu chego com a proposta para uma instituição de educação infantil lá de Itaboraí.
nem é para lá, eu cheguei para a rede até, né? Conversei, tem um movimento da pesquisa que, em outra ocasião, eu explico direitinho como é que foi, se a gente for discutir sobre pesquisa com crianças. Mas a ideia inicial era assim, eu cheguei meio que sem clareza, sem entender bem o que eu queria, mas a ideia era estudar a passagem das crianças da educação infantil para o ensino fundamental, como que eles vivenciavam isso. Como que era essa passagem, mas não tinha muita clareza do que nessa passagem eu queria ver, o que eu queria entender. E eu me aproximo das crianças e a pesquisa se transforma. Ela se transforma numa pesquisa que, a princípio, eu não tinha muita clareza se eu ia fazer uma coisa mais voltada com as professoras ou da instituição de um modo geral, mas eu faço uma pesquisa com as crianças. Então, eles passam a ocupar o lugar de detetives, porque, na minha apresentação da pesquisa, eu pergunto para eles, e aí, vocês sabem o que é fazer pesquisa? Aí começa. Ah, é um trabalho. Ah, já sei, é tipo detetive. E é isso, a partir daí, eu pergunto para eles, vocês querem ser detetives, investigar junto comigo? Porque, inclusive, eu estou aqui, crianças, para investigar com vocês como que vocês se relacionam com a escola, como é que é, na época, até não é creche lá, mas a gente acaba usando afetivamente o termo creche. Então, o que vocês fazem na creche aqui, esse tempo todo que vocês ficam? Ah, você sabe, tia, no outro dia, a gente enfeitou a nossa letrinha. Aí, pum, piscou uma luz. Porque quando a gente pensa as relações entre a educação infantil e o ensino fundamental, as questões do processo de alfabetização também aparecem. E eu vejo que as próprias crianças estão me fazendo esse convite. Você pode nos acompanhar. Se possível, vamos olhar para o processo de alfabetização também? Então, nesse momento de construção da tese, eu vou me dando conta de que eu acabei investigando o quê? As relações entre a educação infantil e o ensino fundamental, mas, principalmente, como esse trabalho pedagógico ele é constituído e atravessado pelo processo de alfabetização, a partir dessa relação que eu construí com as crianças. Então, onde foi realizada a pesquisa? Num CEMEI, no Centro Municipal de Educação Infantil Irani Rosa da Silva, que fica no bairro de Itambi, lá em Itaboraí, no caminho para Magé, quem pega a BR-493, que está em obra, um desespero total. Então, eu acompanhei as crianças, um grupo de crianças lá, que tinham 5 anos na época, em 2017, no que a gente chama de G5, que é o grupo de 5 anos, que são esses que aparecem, e fui desenvolvendo a pesquisa, tinha clareza de que, de repente, eu ficasse pelo CEMEI mesmo. Porque eu cheguei com aquela questão, a gente começou a olhar, poderia ser que surgisse uma outra questão para eu investigar. Porque, afinal de contas, eu não tinha o planejamento de por onde a pesquisa ia caminhar. Eu tinha uma intenção, eu tinha uma questão, as crianças pareciam partilhar comigo da questão, do interesse, então eu vou. E eu vi que aquela questão permanecia, que era necessário acompanhá-las, porque, inclusive, as crianças estavam completamente imbricadas na pesquisa, elas eram parte da pesquisa. Então, elas, o tempo todo, me questionavam, a gente não vai investigar, não? A gente não vai brincar de detetive? O que a gente vai fazer? Então, tem todo um desdobramento desse envolvimento das crianças. Então, eu sigo com elas, isso foi em 2017, em 2018, eu sigo com elas para a Escola de Ensino Fundamental, que é do lado, que é a Escola Municipal Sidney da Silva, para acompanhá-las no ingresso no primeiro ano, como que ia ser essa relação. Foi uma parceria com as crianças e com as professoras também, porque eu não era professora da turma, eu não era da escola, e esse não ser da escola, não ser professora da turma, me causava uma certa angústia. Porque, como eu fazia uma pesquisa com o cotidiano, sem estar ligada diretamente a esse cotidiano, apesar das questões terem sido geradas no cotidiano. Então, daí que surge a questão das fotografias. Pensando nessa angústia, um jeito de resolver essa angústia, e se a gente tem angústia, tem medo, tem insegurança, tem tudo nesse processo. Então, eu falei assim, tive uma ideia, eu vou levar uma câmera para deixar com as crianças. Chego numa manhã e pergunto à professora, professora, o que você acha de eu deixar com vocês uma câmera fotográfica e vocês irem tirando fotos, as crianças irem tirando fotos?
Ela, ai, que bacana, acho que eles vão adorar isso, porque era uma forma de incluir cada vez mais as crianças. Eu confesso que, quando eu levei a câmera, a ideia era só essa, o registro dos dias que eu não estava com eles. Porque, assim, era uma forma de eu ver o que acontece quando a Bruna não está aqui, porque eu ia toda semana encontrar com as crianças. Mas um dia na semana não é a mesma coisa de passar os 5 dias lá com eles. Então, deixei a câmera, sabendo que eu nem sabia o que eu ia fazer com as fotografias, como é que ia ser o uso, o que ia vir, porque esse que era o grande desafio. Eu não tinha nada a priori, eu só deixei a câmera, né, que aí a ideia era essa, ó. Era ampliar esse diálogo com as crianças, né, porque eles me cobravam o tempo todo participação na pesquisa, eles queriam fazer a pesquisa. Então, eu falei assim, se eles fotografarem de alguma forma, eles estão pesquisando comigo, né, eles estão envolvidos. Era uma possibilidade de registrar esse cotidiano nos dias que eu não estava, então podiam surgir questões a partir das fotografias e envolver as crianças na pesquisa, né? Então, assim, como que foi isso? Eu chego, levo a câmera e digo, olha, pessoal, conversei com a professora, ela deixou eu deixar com vocês aqui uma câmera que vocês vão usar sempre que vocês quiserem, desde que consultem a professora, para vocês tirarem fotos do que vocês quiserem. Não ensinei, a gente não fez roteiro, não fez planejamento, não fez nada. Eu só deixei o equipamento. Eles me perguntaram, lógico, como é que liga e como é que tira foto. Eu mostrei, eles mesmos já tinham aquela tensão de, cuidado, tem que... Como é que fala? Eles falaram, cuidado, não pode deixar cair, porque senão quebra. Então, eles tinham essa preocupação, que muitas vezes a gente tem essa preocupação. Como que eu vou deixar um equipamento eletrônico com as crianças? Porque eles vão destruir, eles vão quebrar, porque é o nosso olhar que muitas vezes delega a criança ou a infância como lugar do que não sabe, que não vai saber se relacionar com aquele equipamento, sendo que hoje a gente vive num contexto que eles mexem melhor do que nós nesses equipamentos, né? Então, assim, e com eles eu levei, assim, eu ia trazer a câmera, mas eu não achei a câmera, porque minhas coisas estão meio assim, em nível de finalização de tese, então tem coisa espalhada em todos os lugares que vocês podem imaginar, e a câmera eu não sei onde foi parar. Então, essa é uma câmera digital daquelas antigas, simples, que funcionou muito bem, por sinal, e eles conseguiram usar o equipamento. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, assim, eu deixo e falo, usem. Façam aí os registros, que depois a gente vai ver o que vai acontecer. Isso era eu pensando comigo mesma. O que eu vou fazer com essas fotos depois? E que fotos será que vão vir? Porque esse é o nosso olhar, muitas vezes, adultocêntrico. Será que as crianças vão saber tirar foto? Por mais que eu venha esse tempo todo entendendo as crianças como produtores, como potentes, ainda fica aquela dúvida, né? Será que eles vão? Será que vai sair alguma foto? Como é que vai ser? Então, a gente já vai com esse olhar, né, que é marcado por uma construção histórica de um olhar para a infância, da criança como aquele que não pode, que ainda vai ser alguma coisa. E eles estão o tempo todo mostrando para a gente, quem é professor de criança ou quem está querendo ser, prepare-se, porque, por mais que a gente tenha esse olhar negativo para as crianças, eles sabem muito, eles já são muita coisa e eles podem muitas coisas, né? E eles estão o tempo todo mostrando para a gente que eles podem, que eles veem o mundo de uma forma diferente de nós, eles pensam coisas que a gente não tinha pensado, né? Então, assim, voltando à minha experiência como professora, os desafios do ensino fundamental têm sido muito bem vividos nessa relação com as crianças. Então, eu paro para ouvir sempre eles, que eles vão dizer assim, não... Eu lembro, a minha turma do ano anterior, não, por que você não bota a rotina aqui para a gente poder se organizar? E era uma turma que precisava de rotina, assim, que era meio intensa, eles eram muito intensos. Então, tinha que ter a rotina. Então, professor, tia, porque eles lá chamam de tia, né? Tia, coloca a rotina aqui para eu poder me organizar, porque eu fico perdido. E é isso, é uma coisa simples. E ele está dizendo, e isso aí a gente passou o quê? Organizar a rotina, vamos pensar e planejar o nosso dia juntos. Vamos... uma atividade que a gente fez lá a caixa da natureza. Aí eu falo, como que a gente faz a caixa? Não, a gente bota uns desenhos, a gente cobre, a gente cola, a gente manda uma carta. E, assim, um planejamento feito com eles. Então, eles mostram, assim,
poxa, Bruna, você nem tinha pensado nisso e eles pensaram, né? Então, eu tenho aprendido com eles e as crianças da pesquisa não foi diferente, né? Nesses 2 anos que eu passei com eles, foram muitas coisas que a gente aprendeu. Então, as fotos começam a surgir. E são fotos que, às vezes, podem parecer, para algumas pessoas, não ter sentido nenhum ou nada, mas começaram a me atravessar. Porque, não sei se vocês conseguem ver, de alguma forma, tem uma elaboração, tem uma criação. A criança não só apertou o botão, né? E é aí, pena que não dá para ler direito, mas nesse movimento de eu me encantar com as fotografias, eu também vou recorrer ao Manuel de Barros, que é um poeta que pensa a infância e é um poeta crianceiro, que a gente diz, né? Porque ele mantém a chama da infância, que é a ideia da infância enquanto condição da experiência humana, algo que a gente tem dentro da gente, só precisa deixar essa infância nos atravessar, né? A gente possa viver as coisas como as crianças vivem, um acontecimento, né? As experiências. E eu fui entendendo, que aí fala da questão do fotógrafo artista, que ele vê os detalhes, às vezes não é a imensidão, é o detalhe que tem importância, né? E como que a importância das coisas está naquilo, está no encantamento que elas nos produzem. E eu, ao me encontrar com as fotografias das crianças, eu vou o quê? Me encantando por essas produções, né? Eu vou vendo como que aquilo que para a gente parecia assim meio não sei o que virá, foi ao nosso encontro, assim, nos atravessando, nos afetando. Então, daí para frente eu começo a pensar, né, muito ajudada pelos trabalhos do professor César Leite, se vocês tiverem interesse de estudar sobre o trabalho com fotografias com crianças. O César Leite é da Unesp, de Rio Claro, e ele trabalha com fotografias de crianças da educação infantil. Então, ele entrega tablets, câmeras, e as crianças fotografam o cotidiano. Então, tem fotografia do chão, dos braços do colega, tem inúmeras fotografias, e ele vê, a partir dessas fotografias, e filmagens, porque hoje ele trabalha mais com filmagens também, né? Ele vê a possibilidade da imagem como o quê? Como um texto. Como que, quando a gente olha para uma imagem, mesmo que a intenção do autor não seja aquela leitura que você está fazendo, você consegue ler, fazer conexões com outras histórias, com outras possibilidades, ou até ser levado a um lugar que você não tinha pensado, né? São fotografias que vêm imersas o quê? De uma poesia, né? Como que tem um recorte, tem um ângulo, tem um modo de fotografar que é diferenciado, né? Então, às vezes, a gente parava para ver as fotografias e ia se encantando. E é um exercício criativo, né? Porque a gente acha, as crianças eles só pegam aquilo e vão. Ainda mais que era uma câmera para... Em 2017, eles eram 17 crianças, e depois eram 27 no primeiro ano. Então, imagina, uma câmera para dividir. Mas, mesmo assim, apesar de ter um uso coletivo, eles conseguiam parar e criar, né? Então, era esse exercício criativo, né? Ele parava, ele pensava. Às vezes, não é tão pensado, mas assim tinha esse exercício, essa experiência do fotografar. Eram produções recheadas... É uma produção recheada de significações. Então, trazem significados, sentidos ali, que foram me ajudando, de alguma forma, a compreender aquele cotidiano, né? Tanto o cotidiano da educação infantil, quanto o cotidiano do ensino fundamental. Então, as imagens foram me ajudando. E, ao ter esse encontro com as fotografias, né, eu tive um grande desafio, porque elas precisavam fazer parte da minha tese, né? Elas eram, friamente dizendo, dados da pesquisa, mas eu não queria que elas fossem usadas friamente como dados, né? Então, elas tinham que ser incorporadas de alguma forma ao texto final, né? Eu lembro que, na qualificação,
o medo era tão grande que o professor César ele veio para a banca e ele dizia: eu acho que eu vim aqui por causa das fotografias, mas não tem fotografia. Porque eu estava ainda insegura de como usar, então pareciam apenas as fotografias do espaço da escola. Não tinha as outras fotografias que eu dizia que tinha. E ele me diz: ok, mas cadê as fotografias? Eu não posso nem te ajudar muito nas fotografias, porque elas não estão aqui. E isso era um pouco do movimento mesmo de insegurança, de como que eu vou dar conta das fotografias, porque a minha intenção inicial sempre foi a de não usar como ilustração. Porque elas, de alguma forma, elas tinham que estar articuladas ao texto, mas não só para... eles fizeram dia tal essa atividade, aí bota... Pode ser que em algum momento na tese ele até apareça assim. Mas o meu desafio agora na escrita tem sido esse, assim, eu tenho que dialogar com essa imagem. Essa imagem ela vai dizer por si só aqui no texto, né? Então, e depois disso tudo, desses atravessamentos, de pensar, eu falei, agora eu tenho um outro olhar para a fotografia, para as imagens, né? Que é e como que eu vou incluir isso no meu trabalho como professora agora, né? Que esse é o grande desafio do momento. Então, eu já encontro algumas amigas e falo, olha, na tese aconteceu isso, na pesquisa, o que a gente pode fazer aqui no colégio que vai dar conta? Vamos pensar juntos. E é legal porque as pessoas vão dialogando, pensando possibilidades, e a conversa hoje, a ideia é essa. De repente, alguém vai dizer, eu já faço isso há algum tempo, eu tenho essa experiência com as imagens produzidas. E lembra que eu falei que lá no início da minha trajetória docente, as fotografias eram minhas, eu que tirava as fotografias. E daqui para frente, elas vão continuar existindo as minhas, porque tem o meu olhar, mas eu vou compartilhar, a ideia é compartilhar com as crianças, para que as fotografias sejam feitas também por elas, né? Para poder trazer essa riqueza, esse outro olhar, né? Essa outra perspectiva. Porque as crianças veem diferente de nós e podem dar pistas. E não é só a fotografia do cotidiano, mais para frente a gente vai conversar sobre isso, né? Que outras possibilidades o fotografar pode ter, o trabalho com as imagens pode ter no nosso cotidiano, quer seja na educação infantil, quer seja no ensino fundamental, né? Então, aí, pensando um pouquinho no diálogo com o César, né? Como que as fotografias elas foram me ajudando? Elas me ajudaram a pensar a criança, a infância, porque eu tenho que me deslocar. Eu tenho a minha perspectiva de adulta, professora e tantas outras características, e a criança tem a sua outra forma de olhar, né? Sobre a infância, que é isso enquanto construção, enquanto condição da experiência também, né? Que vai nos tocando, que nos toca e o que nos afeta, que nos mobiliza nesse movimento, porque o movimento de produção de imagens foi uma experiência tanto para as crianças quanto para mim, né? De deixá-las fotografar, de me encontrar com essas fotografias, de pensar a partir dessas fotografias. E é muito interessante, porque eles foram produzidas fotografias e sempre quando eu olho as fotografias, de novo, eu encontro alguma coisa nova, né? Porque parece que é estático, que é uma coisa que ficou ali, não. Então, assim, eu vou produzindo e, como eu estou nesse movimento de escrita, eu vou e volto nas imagens. Então, às vezes, eu olho e falo assim, cara, como é que essa imagem estava aqui e eu não percebi? Tem uma que eu vou mostrar para vocês que é isso, assim. Que eu estou discutindo, aí eu lembro, vou dar uma olhada para ver se tem alguma que vai dialogar com o que eu estou pensando. E, quando eu vejo, nossa, eu não tinha olhado essa. Para ver o que é isso? A gente olha de novo, e como que as crianças também podem nos ajudar. Infelizmente, eu não consegui fazer um movimento que eu até gostaria de ter feito, de que elas pudessem falar, escolher as imagens que iam compor, né, o texto da tese, por questões assim, não é minha turma, eu precisava de tempo, de equipamento, e como as fotos eram feitas por todas elas ao mesmo tempo, ninguém lembrava de quem era a foto, então a autoria é coletiva, porque eu não tenho condições de dizer, essa aqui foi a Tereza que tirou, essa foi a Ticiane. Não, porque elas usavam ao mesmo tempo, e geralmente no dia que eu não estava. Então, assim, isso impossibilitava ainda mais eu ter a autoria, que, de repente,
agora fazendo com a minha turma, eu posso tentar mapear quem fez, para, de repente, conversar sobre o que estava pensando quando tirou a fotografia. Não sei, são só ideias, né? E a Nilda Alves, que também é uma professora que já trabalha com fotografias há algum tempo, né, com imagens, ela também me ajuda a pensar o quanto que as imagens elas vêm carregadas de narrativas, de ideias, né? O quanto que a gente olha para uma imagem e consegue, por exemplo, tem um texto dela que eu li, que não é esse, que tem as imagens da escola, de várias escolas de várias épocas. Então, quando você olha a imagem, você consegue se ver naquela escola ou pensar sobre aquela escola, né? Como que a fotografia ela vem carregada desses textos, dessas narrativas, e, de alguma forma, tocam nas nossas emoções, porque pode ser que você lembre de uma escola que foi sua, ou de alguma coisa que você não concorda naquela escola, não sei. Né? Então, podem ser várias possibilidades. E ela diz ainda que é a possibilidade da gente imaginar a partir da imagem, que é esse recorte que eu trouxe, né? Que pode pensar assim, isso aqui está aqui, mas se não tivesse? E se tivesse sido feito antes essa foto e não nesse momento? Como que seria? O que poderia estar? O que mais poderia ter? Né? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Então, tem também possibilidade que pode ser, por exemplo, usado com as crianças, até como um exercício, né, de brincadeira. Né? Vamos imaginar, o que será que tinha aqui? Ou até mesmo olhar imagens em vários momentos, né, do ano, do dia a dia, da organização da sala, por exemplo. Como que a gente pode pensar? Não sei. Então, nessa trajetória de produção de imagens pelas crianças, de tudo, eu vou me dando conta, né, desconstruindo ainda aquele, porque eu sou uma pessoa um pouco segura, então, às vezes, eu fico agarrada nas coisas. Né? Tereza que o diga, fala assim, solta, né? Se joga na pesquisa. O professor César, no dia da qualificação, ele disse, você tem que mergulhar, se liberta. Né? Deixa a pesquisa te tocar, deixa acontecer. Né? E eu vou me dando conta de que a fotografia que as crianças fazem não é o simples apertar o botão. Que eu, até então, por mais da beleza das imagens que eu já tinha visto, ainda estava ali no fundo, né, agarrada. E por que eu me dou conta disso? Em uma tarde, estou com elas, fotografando, elas fotografando e eu só acompanhando, e eu vejo essa cena. Está escura, não sei se dá para ver direito. Cada um vai tirando, mas essa aqui me chamou e essa foto é minha. A pequena tem a câmera nas mãos. E ela se deita para poder tirar o céu de uma outra perspectiva. Né? Assim, várias fotos do céu aconteceram, tem várias. Mas assim, o que me chamou a atenção é isso. Tem um movimento de criação, de experiência, de experimento também. Assim, vou deitar aqui para ver como que essa foto vai sair. E a Ingrid está ali, a fotógrafa, tem isso. Não tem? O movimento do corpo faz a diferença, o olhar do fotógrafo faz a diferença, o jeito de... O colega que eu fiz o curso de fotografia lá no Pedro II, ele falava, abaixa, joga, faz assim, que faz toda a diferença. E as crianças já me ensinavam e eu não tinha percebido. Né? Então, ela deita para poder tirar a foto. Eles começam a experimentar as fotografias, porque assim, isso aqui não é só apertar um botão, gente. Essa daqui é umas que eu me encontro depois. Porque olha só o que faz. Tem uma lente do detetive na frente, como é o nome daquilo? Da lente. O outro está usando a outra lente, a lupa, com a carta para poder fazer a foto. Então, tem uma produção da imagem, né? Tem uma imagem que foi pensada, né? Uma experiência para ver como que essa imagem ia sair. E essa eu não tinha me dado conta ainda, e
Esses dias, escrevendo, eu achei essa foto. Falei, olha... Porque é isso, não é só. Porque se a gente só apertar, poderia sair 1000 coisas. Tem algumas que, de repente, foram assim. Porque eles tiram várias, às vezes, da mesma cena, umas tremidas, mas é isso, né? O movimento, é a possibilidade. Essa aqui está mega escura, porque é isso. Às vezes, a gente ficava mega chateado, porque quando era a câmera antiga, que não dava para a gente ver a foto, que o nosso dedo saía. Você gastava um dinheirão para revelar a foto e tinha vários com o dedo, né? E aqui, nesse caso, tem uma mão e a amiga está por trás da mão. Então, assim, é a experiência. Não é a mão por acaso. É a mão usada... Não sei se era para não mostrar a colega ou criar um suspense, não sei qual foi a ideia, porque aí são as leituras. Olhando, eu sei que não está boa a imagem aqui para vocês verem, mas como que a criança pensou, né? Eu vou colocar minha mão, como que eu vejo a minha colega, ou eu não quero que vocês vejam a minha colega, não sei o que ele pensou na hora. Né? Mas é para ver que, às vezes, os dedos aparecem desapercebidos, mas, nesse caso, não tem. Foi pensado, foi... planejado, a produção dessa imagem teve uma intenção, né, essa mão na frente. Outra coisa que eles fazem muito, que é a questão do detalhe. Então, isso tem um movimento corporal também, que é o do abaixar e ir até, porque não sei se vocês vão conseguir ver e achar o que está de detalhe aqui, porque não é só o chão. Alguém consegue ver o... Isso, é uma lagartinha aqui, ó. Porque eles fizeram uma exploração no espaço externo do CEMEI, então vão em busca das pistas que tem no CEMEI. E eles encontram vários bichinhos. E a lagarta, eles não dava. E olha que isso. Se fosse alguém, poderia tirar assim, né? Eles fazem o movimento de se abaixar para poder tirar, para poder a lagarta aparecer. Né? Porque, afinal de contas, era uma descoberta. Eles fizeram depois uma lista de todas as descobertas que tinham nesse espaço. Outra coisa é a grama da escola. Esse aqui está sem o crédito, mas é de 2017. Numa visita que a gente fez. Então, é o detalhe da folha. Né? Então, já dizia Manuel de Barros que eles gostam das coisas desimportantes. Aí você fala, mas que folha? Por que vai gostar de uma folha? Mas eu vejo a beleza, assim, o movimento de mostrar o detalhe da folha que é minúscula, né? Da que é pequenininha, que às vezes a gente brinca em cima dela, pisa nela, nem se dá conta da beleza que está por detrás dessa folhinha. O céu, mas não é o céu pelo céu. É o céu por detrás das árvores. Né? Porque eles ainda falam assim, não, vira aqui, pega ali a árvore. Pega assim, vai ficar lindo. Então, eles têm esse movimento de produção e de diálogo entre eles. É muito interessante. Né? Esse aqui é o detalhe. Tem a mão, mais uma vez, o bichinho e só a boca e o nariz do colega. Então, tem um foco, tem um ângulo, tem um recorte que eles fazem. Não sei qual era a intenção, qual era o desejo, mas a ideia, assim, eu uso e trago para mim para a gente pensar o quanto que tem de criatividade ali. Porque ele poderia pegar só o coelho. Não foi assim, aquelas fotos que corta a cabeça. Vocês conseguem perceber que tem um exercício criativo? Não é a tia que não sabe tirar foto que corta a cabeça ou corta o pé. Tem um exercício de aproximar, de ver o que quer enquadrar na foto. Então, assim, e essas fotografias, pessoal, foram simplesmente quase 900 fotografias feitas ao longo desses 2 anos. E fotografias que me atravessavam, porque sempre que eu olhava, eu vi uma coisa nova e achava, eram descobertas. E surgiu uma questão. Como que, numa tese, eu vou colocar 900 fotos das crianças? Lembra que eu tinha um compromisso de usar as fotografias, né? Já que eu pedi para eles produzirem, eles são parte da pesquisa. E a minha pesquisa, assim, tem uma coisa, ela não foi uma pesquisa só, eu falo minha, mas não é minha, porque ela é uma pesquisa extremamente coletiva.
que, além de ter sido partilhada com as crianças, o grupo de pesquisa, tá, a Tiziane aqui de prova, a Tereza, é uma pesquisa que o grupo de pesquisa do qual eu faço parte foi me ajudando a ver as coisas. Bruno, olha a potência, você está ouvindo essa criança falando com você? Vamos pegar isso. E, nesse grupo, eu sou provocada. Em 2018, eu já tinha feito festa de encerramento com as crianças, despedida, choro, presentes, abraços, homenagens, tudo isso. E, em 2019, a gente tem um movimento de pensar a metodologia da pesquisa e trazer os materiais que a gente produz. E alguém diz assim, Bruna, já que você tem tantas fotos, por que as crianças não fazem... As crianças não. Por que você não faz um capítulo de imagens? Aí eu falei, bacana, não tinha pensado nisso. E vem a voz, né, do além, da minha orientadora, ela diz, já que a pesquisa é com as crianças, não é... Não é do além, não, gente. Ela está aqui, vivinha ainda. Mas é aquela vozinha do grilo falante, né? Ela fala, se a pesquisa foi feita com crianças, com as crianças, nada mais justo do que elas participarem desse movimento de criação do capítulo da sua tese, de fotografia, de imagens. Eu falei, ok, como a gente faz isso? Que aí é um movimento, pessoal, que me ajudou na pesquisa, mas pode ajudar vocês no trabalho. Então, eu tenho que voltar à escola. Já tinha me despedido, eu falei, nossa. Aí começa o contato com a escola novamente. Aí vem o primeiro desafio. As crianças estão divididas em 2 turmas, porque um grupo foi para a manhã e um grupo ficou à tarde. Eu falei, caramba, como é que eu faço isso agora? Aí eu falei para a diretora, olha, se você deixar, eu me acampo aqui na escola, fico o dia todo e encontro os 2 grupos de crianças. Inclusive, eu queria te pedir uma coisa. Porque assim, eu sou meio cara de pau. Chego, por favor, deixa, pode. Teria como eu usar o laboratório de informática? Aí ela fala, claro, não tem professora mesmo, você pode usar a hora que você quiser, as crianças vão até gostar. Até virei professora do laboratório, que todo mundo das outras turmas vinha na porta. Você vai dar aula de informática para a gente? Eu falo assim, não. Então, retomo com as crianças e vou fazer com eles o capítulo de imagens. Um grande desafio, porque eu não conheço os computadores, que, por sinal, Linux também. Como que eu vou trabalhar com imagens, com as crianças, num computador que eu nem consigo usar? Mas fomos tentando, fiz várias tentativas e, acompanhando esse movimento, foi muito interessante, porque, quando eles se encontravam com as fotografias, era mágico, porque eles falavam, nossa, olha você aqui, fulano. Você era tão pequenininho. Isso assim, um ano de 2 anos. Você era tão pequenininho. Aí o outro, fulano, você tinha dente. Porque está de janelinha. Você tinha dente. Ai, ciclano, que saudade. Quanto tempo que eu não vejo esse meu amigo. E como é que isso mexe com eles? E tanto é que eu falei, num primeiro movimento, eu fiz assim, crianças, vamos escolher as imagens que vão ficar e a gente vai jogando fora as que a gente não quer. E estou eu lá vendo. Essa fica... Essa fica, essa fica. Não, essa aqui talvez não. Essa fica. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Porque eles não conseguiam desapegar das fotografias. No máximo, eles tiravam aquelas que estavam repetidas, eles escolhiam uma ou outra, e tinha um critério assim, que eles eram bem... Por mais que eu use na tese algumas imagens tremidas, borradas, eles falavam assim, não, essa daqui está borrada, está feia, tira. Mas eram pouquíssimas. Então, eu parti para um outro movimento. Eu falei assim, não adianta propor que eles selecionem qual que eles querem. A gente vai para a produção do capítulo. Então, propus a eles para pensar em como que a gente se organizava. Como tem pouco computador, não tem um para cada um, como a gente trabalha, duplas, trios, e eles foram pensando e a gente foi se organizando. Então, cada dupla, cada trio foi organizando uma página desse capítulo. E eles iam no banco de imagens, selecionavam as imagens e montavam a página no... Eu não sei o nome do programa, mas é o PowerPoint do Linux. Eles iam colando e a minha ação era somente ajudar, diminuir, às vezes, que eles tinham dificuldade no mouse. Só isso. E foi muito legal, porque assim, teve criança que escolheu preencher a página toda com várias imagens pequenininhas. Teve criança que usou a imagem inteira, só quis uma. Usou 2, 3. Então, assim, a possibilidade também de criação nesse movimento do capítulo, que, quando você olha, é um texto.
mesmo sem ter palavras. As imagens, elas falam por si só. Elas contam a trajetória da pesquisa e um pouco da trajetória dessas crianças na educação infantil e no ensino fundamental, do primeiro ano, no caso. E agora, qual o desdobramento que eu tenho pensado? Porque isso foi um pouco da trajetória da pesquisa. E a pesquisa não fica por aí, né? Porque tem o meu movimento de professora pesquisadora, né? Como que eu repenso a minha prática em relação às fotografias, que antes eram feitas por mim. A minha intenção já futura é propor que as crianças fotografem, com as minhas também, a gente vai poder compartilhar, trocar, juntar as fotografias. Aqui também não está muito nítida, mas ali é uma foto que eu peguei de um momento assim único, porque a turma está fazendo uma coisa e tem um grupo conversando, o outro lendo um gibi, que são esses momentos que eu peguei. A partir do momento que eu vejo as crianças fazendo as fotografias, será que se elas tivessem a câmera ou o celular na mão, que outros registros desses momentos marcantes do nosso cotidiano, assim, ou não tão marcantes, porque é um momento qualquer ali, eles estão, nem lembro o que eles estavam fazendo, mas assim, quem acabou podia fazer outra coisa. E como que eles estão fazendo, eu vendo a prática leitora, o movimento do trabalho coletivo, a ideia da produção dos vídeos, que até então eram as minhas fotografias, a produção era minha, a escolha, a seleção, tudo. Eu tenho pensado em fazer o quê? Propor que eles fotografem, eles, junto comigo, escolham. Lá no colégio, a gente tem condições de levá-los ao laboratório até para montar o vídeo. Mas, se na escola não tem, nada impede da professora fazer essa seleção e fazer esse vídeo em casa a partir do que as crianças escolheram. E eu acho que, pela experiência que eu tenho deles vendo os vídeos que eu fazia, com certeza, quando eles verem os vídeos que foram produzidos de forma coletiva, partilhada, a emoção vai ser ainda maior, de ver, olha, essa que eu escolhi, olha que legal essa atividade que a gente fez, né? E, como eu falei anteriormente, lá a gente tem um movimento, no Pedro II, pelo menos no campus onde eu trabalho, a gente faz os aniversariantes do mês. E é uma festa assim, que não é nada pronto. A festa é toda produzida por as crianças. Os pais mandam as comidas, os pais dos aniversariantes mandam lá as coisas para preparar. Lógico que assim, o bolo não vem para assar, mas já vem assado, sem confeito, sem recheio, e eles mandam o recheio, os confeitos, ou se tem pão, eles mandam o pão e os complementos, pipoca, porque as crianças que montam a festa. Então, eles confeitam o bolo, eles enrolam os docinhos, eles arrumam a festa. E, até então, os registros fotográficos eram todos feitos por mim. Daqui para frente, a ideia é propor que a gente eleja, porque a gente faz os grupos de trabalho de quem faz o quê, alguém vai assumir esse lugar do fotógrafo da festa também, para a gente ver como que vão ser esses registros, né? O olhar da festa a partir do olhar das crianças, né? E o que eu tenho pensado assim como possibilidade e desafios? Como eu falei, eu venho nesse movimento da pesquisa e a ideia agora é colocar isso em prática no meu trabalho, né, como professora, que é propor que as crianças fotografem, entendendo a potência dessas fotografias, entendendo a potência das crianças, né, das possibilidades e desses outros olhares, compartilhar as produções, um movimento que eu não fiz, não deu conta de eu fazer na pesquisa, mas com eles, a ideia deles também verem o que eles estão produzindo, a gente, de repente, discutir sobre, né? Pensar com e a partir das fotografias, porque essas fotografias elas vão dando pistas também, né? Se são essas fotografias do cotidiano, sem algum roteiro, sem algum tema, elas vão acabando trazendo elementos para a gente pensar a nossa prática, o nosso fazer, as construções que a gente tem feito enquanto coletivo. Ler as imagens, que é isso, né? O que essa imagem quer dizer, ou que leitura você faz dessa imagem? Né? O que essa imagem te provoca? E uma imagem, de repente, que não é de um grande fotógrafo, é de uma criança, né? Ou então cada um lê a fotografia do outro, o que você está conseguindo ver que, de repente, a gente pode trocar, né? Criar com as fotografias. Aí, aqui ao lado, é a foto deles trabalhando na construção do capítulo, né? Que eu recupero isso, que é do fazer, é possível fazer. Nesse caso, eu optei por fazer um texto
só com imagens. Eu fiz, não, eles que fizeram. Ok? Eu só ajudei na técnica, a montagem é toda deles. As fotografias também. E eu sigo com alguns rascunhos de ideias, porque elas podem ser transformadas, até na conversa que a gente vai tecer agora, podem surgir outras possibilidades de ter as fotografias como memória da turma e do trabalho pedagógico, que é isso, é uma forma da gente mostrar o que a gente tem feito, de guardar essa memória. Inclusive, eu não falei, mas os vídeos que eu faço das turmas, sempre no final do ano letivo, eu junto todos esses materiais. Até então era num DVD, que eu acho que já está meio, né, obsoleto, mas agora eu já descobri que tem um jeito da gente botar numa pasta e usar aquele QR Code, né, e a família com o celular acessa essa pasta e vai ter acesso aos documentos de forma mais fácil. Né, porque alguns diziam, mas eu não tenho um computador que lê DVD. Aí eu falo, não sei, eu só sei fazer um DVD por enquanto, vamos melhorar. Mas eles levam isso como memória, e as famílias ficam felizes, chegam, gostei tanto de ver. Os registros do cotidiano, pensar a fotografia também como produção artística. Né? Que, de repente, a gente pode pensar um tema, conhecer outros fotógrafos, né? Fotógrafos mesmo, né? Profissionais, que é isso, é ampliação de conhecimento a partir do movimento que a gente faz na sala, e isso aí pode ser desde os pequenos até os maiores. Né? O movimento também de olhar a paisagem, por exemplo. Eu lembro que a minha prova de aula lá do Pedro II, eu fiz esse movimento, era para estudar as modificações da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui em busca das fotografias antigas e as atuais, assim, para a gente ver como que a paisagem ela se transforma. Né? Isso é um movimento também interessante para a gente fazer com eles. De repente, não pensar no macro, no Rio, mas assim da própria escola. Como é que o mural muda, como é que o pátio está no início do ano e fica no final, como que a sala estava organizada na primeira semana de aula e como está na última. Tem esse movimento também da gente pensar essas transformações. Né? Pensar a fotografia também como avaliação com as crianças, dos caminhos trilhados por cada criança e pela turma. Então, esse aqui é um movimento da gente ver o trabalho e cada criança também poder se dar conta. Eu até aproveitando o movimento de uma colega que compartilhou há pouco tempo, dessa questão do registro como avaliação. Uma das crianças aqui da creche UF montou uma coisa, uma construção com as peças de montar e diz, registra para mim, para mostrar para minha mãe. Aí ela fala, mas para que mostrar para sua mãe? Porque agora eu sei fazer esse. Então, é isso, ele está se avaliando. Até então, ele não tinha conseguido fazer aquela construção. Naquele momento, ele conseguiu e quer compartilhar, né? E quer guardar isso, porque pode ser que mais para frente ele consiga fazer uma construção ainda diferente, fazer um retorcido, não sei. Né? E como que as fotografias podem ajudar a gente nesse movimento das crianças se olharem, verem até onde elas foram, onde elas podem ir mais, o trabalho até onde foi, aonde poderia ter ido, o que a gente fez que não deveria ter feito, ou o que poderia ter feito. Como reflexão da nossa prática, que é um pouco desse movimento que eu falei no início, olhando as fotografias, eu mesma fui me dando conta de que em um ano eu tinha produzido um monte de coisa, no outro ano eu fui mais tímida. Aí eu falei, mas por quê? E eram turmas, como sempre, bem diferentes. Não sei dizer também, mas serve para eu pensar, né, que escolhas eu fiz que, de repente, poderia ter feito outras. A possibilidade de criar, ler, escrever, pensar. Né? Eu que trabalho no fundamental sei o quanto que é difícil, às vezes, propor para as crianças escreverem, e, às vezes, porque a gente chega também com umas propostas totalmente, né, aquém, sem sentido, ou que não dialogam. De repente, partindo do que elas produzem, porque aí vai dar, por exemplo, para a gente pensar na produção dos vídeos, as imagens podem virar vídeos, e para construir os vídeos, a gente pode construir roteiros. Então, a escrita ela tem sentido, ela tem uma funcionalidade naquele momento. Eu não estou escrevendo só o texto para a professora corrigir os meus erros de português. Eu não estou escrevendo só porque vai entrar na minha pasta. Eu estou escrevendo para uma coisa que vai ganhar visibilidade, vai ter sentido. E tantas outras possibilidades. A gente pode ficar aqui
conversando, que alguém vai dizer, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Poderia pensar dessa outra forma, né? E, para terminar, eu trouxe alguém que está sendo extremamente perseguido nesses tempos, mas que a gente vai sempre reafirmá-lo como alguém que sonha, e se alguém sonha, a gente vai sonhar junto com ele, né? E Paulo Freire diz, em minha visão, ser no mundo significa transformar e retransformar o mundo, e não adaptar-se a ele. Como ser humano, não resta dúvida de que nossas principais responsabilidades consistem em intervir na realidade e manter nossa esperança. Então, é nesse movimento de transformar o mundo e transformar também, eu sigo sonhando e mantendo viva a esperança de uma escola pública potente, de crianças potentes e capazes de mudar o mundo. Obrigada, gente. Agora a gente conversa. Eu sou Eliette, pedagoga aqui pela UF, professora da escola, né, da UMEI Regina Leite Garcia, estou aqui com as colegas. E muito obrigada, Bruna. Eu estou assim, radiante, muito feliz, porque quando eu li o convite, eu olhei muito para mim, porque eu gosto muito de fotografar, né? E, enquanto eu estava ouvindo, eu lembrei muito de um professor que a gente teve aqui na universidade e que trabalhava sobre a questão do olhar da fotografia, né? O professor Armando Barros, que já se foi. E, enfim, o que eu aprendi com ele, eu revi aqui com você, né? Então, isso me deixou bastante emocionada. E eu busco, assim, no meu trabalho, tentar registrar o máximo possível por conta de uma coisa que você falou várias vezes, né? Que foi a questão assim, mas se a gente não fotografar, né? A gente perde o registro, se perde, a memória se perde, a história se perde, né? E uma coisa que a gente não vivencia mais, a questão da oralidade, né? Que também eu trabalhei bastante isso com esse professor, a questão da oralidade. Isso também a gente tem perdido. E como que essa fotografia ela ressuscita isso, né? Quando você falou ali que você olhou a foto e depois você olhou de novo, e cada vez que você olhava, o seu olhar via algo diferente, né? Isso ficou assim, foi muito mágico para mim, né? E eu estava lembrando da minha filha, eu tenho 3 filhinhos. A minha caçula tem 4 anos e ela ama fotografia. E ela fotografa melhor do que muita gente aqui. E tá? Se alguém aqui, de repente, quiser, eu tenho uma prova ali. Entendeu? E como que, quando a gente coloca na mão da criança esse instrumento, como que ela ensina para a gente. E, muitas vezes, a gente fica tão preocupada em a gente registrar o nosso olhar, não, porque é minha prática, não, porque eu tenho que provar, mais uma vez, que eu fiz. Né? E a gente esquece do olhar da criança. E, graças a Deus, eu tenho crianças, eu sou professora na turma de 4 anos, e eu tenho muitas crianças ali que sempre produzem, como essa criança que você demonstrou, e fala assim, tia, bate uma foto para mim. Né? E eu fiz esse movimento de dar um celular na mão deles para eles fotografarem e se autofotografarem. Né? E como que foi mágico também, como que foi belo olhar a escola, olhar a criança com o olhar dela mesma. Entendeu? Era isso que eu tinha para partilhar com você. Obrigada. Mais alguém? E, assim, essa questão do encantamento, gente, ela é não só na fotografia, eu acho que tudo que as crianças produzem é mágico, assim. Quando elas podem produzir, elas se veem nas propostas, nas produções. Há um tempo atrás, a gente teve uma atividade lá que era uma feira. E foi muito interessante, não é fotografia, pensando na produção também, né? Já que a gente está conversando. Eles ficavam ansiosos para entrar na sala, para poder mostrar para os pais a máquina do futuro que a gente tinha construído. Que eles tinham que ler e ensinar aos pais como que eles viajavam no futuro e os riscos que eles corriam se eles não levassem o líquido do presente. Porque a gente pensou como ir e como voltava. E foi mágico, porque assim, os meus eram de 8 anos, 8, 9 anos.
E eles entraram na brincadeira que eles falavam, mas isso aqui tem corante, tem tinta guache, se a pessoa beber vai dar problema. Eu falo, ok, gente, mas é de brincadeira, né? Mas como é que é isso, assim, deles verem uma coisa que eles construíram, eles que planejaram, eles que encaparam as caixas, eles que montaram a máquina. E a fotografia é a mesma coisa, assim, como que é mágico ver como que eles planejam, né? A gente, às vezes, enquanto adulto, olha, mas será que vai? Eu, no início, estava assim um pouco, né? Que vai vir só foto tremida, só foto balançada, e não, né? Como que eu me encontrei com essas fotografias, assim, até mais bonitas do que as minhas, de fato. Então, Bruna, é um prazer te ouvir, falar dessa experiência. Mas uma coisa me chamou bastante atenção na tua fala, que é essa possibilidade desse diálogo sobre as expectativas curriculares que nós temos, né? Porque a gente, como professor, quando a gente tira foto das crianças para mostrar, né, o trabalho, é muito interessante da gente pensar quais são as fotos que as professoras que nós tiramos, de que momentos, o que a gente valoriza, né, esse lugar da escola que nós olhamos, de que lugar que nós estamos olhando a escola. Então, a gente gosta... Eu, pelo menos, adorava tirar foto das crianças trabalhando, para mostrar que a gente trabalha, né? Assim, as crianças sentadinhas, trabalhando em grupo, naquele momento que não tinha ninguém se matando, para mostrar que, né, acontece, é possível, né? Podia o resto do dia ter sido mó trelelê, mas você tirava foto na hora que eles estavam ali concentrados, né? Trabalhando, um ajudando o outro, maior zona de desenvolvimento proximal, aí você estava ali, aí você, caraca, agora... Né? Mas é interessante isso. E aí, quando você deixa a máquina na mão da criança, né? Que currículos são esses que ela olha nessa escola? O que ela valoriza? Quer dizer, quando você mostra ali a lagarta no quintal, né? Quer dizer, por onde passam essas aprendizagens, né? Então, acho que é muito interessante, inclusive, esse diálogo, né? O que a gente está achando importante, porque é esse olhar, né? Como você falou, é o olhar do fotógrafo, né? A gente aponta e atira para onde a gente quer. Então, o que a gente está apontando e atirando, e o que a criança está apontando e atirando? O que eles estão valorizando, o que a gente está valorizando? Então, eu acho bem interessante. Eu já vi alguns trabalhos com fotografia que partem de algumas provocações, né? Inclusive, eu não lembro se foi na época do doutorado ou mestrado, que teve um trabalho que a professora botou a máquina na mão da criança e falou assim, fotografa o que você gosta e o que você não gosta na escola. Aí já viu, né? Tinha o pessoal se escondendo, né? Porque imagina, vai que a criança resolve me fotografar, me botar no mural lá do não gosto, né? Mas muito interessante. E eu lembro de um menino que pegou a máquina, não sei se a Tereza lembra dessa história, e ele abaixou no portão. Isso foi de quem? Foi Cris? Foi Calai? Né? E tirou foto da rua. Né? Então, assim, é muito interessante, realmente, quando você provoca a criança e deixa. Agora, é aquela coisa, né? Tem que ser forte para aguentar o que vem. Né? É querer ouvir, né? Querer ver. Mas eu acho que é muito interessante porque tem essa possibilidade, né, da gente entender que expectativas são essas que as crianças têm, desse espaço, desse lugar, dessas aprendizagens. Então, acho que isso foi bem bacana. Assim, eu fiquei aqui pensando realmente o que a gente está... Quando o professor pega a máquina e fotografa, o que a gente está registrando e o que a criança registra, mesmo dentro desse mesmo espaço. Né? Então, foi um prazer, viu, te ouvir. Quem mais? Para aproveitar, assim, eu acho que é esse movimento também de deslocamento, porque o que a Andrea falou é bem verdade. Várias vezes as crianças tiram a gente do lugar, né? Então, e a fotografia é isso, o registro está ali. Quando a gente diz fotógrafo que gosta, que não gosta, tem que estar aberto, né? E assim, as fotografias, no caso da pesquisa, elas foram meios livres, né? Eles podiam fotografar o que eles queriam contar daquele lugar, mas eu acho que também a gente pode pedir, orientar. Eu já vi propostas que tem roteiro, o que a gente pode fotografar, o que a gente vai fotografar. Até porque, se eu estou pensando em um trabalho posterior, também tem que ter uma orientação, né? E, mesmo assim, vai ser sempre o olhar das crianças. E essa questão que ela chama a atenção é isso, né? Geralmente, quando a gente quer mostrar, tem
a intenção por detrás, né? Eu quero mostrar. E eu, olhando as fotos, eu bem lembrei dela falando das crianças trabalhando. E como tem foto das crianças trabalhando, né? Às vezes brincando também, porque eu gosto daquele momento quando eles estão destruindo a sala, assim, e as pessoas acham que o professor é louco, eles estão zoando tudo. E é isso, eles têm que zoar de vez em quando também, não o tempo todo, porque senão não dá, né? Mas... Boa noite, pessoal. Eu sou Ticiane, coleguinha de doutorado da Bruna. Eu sou fofinha. A minha orientadora, que não é do além, está aqui e tal, é a Tereza. Vai ficar até eu defender. Não vai para o além. Então, eu lembrei com a fala da Andréia e também com a lagarta que apareceu numa das fotos, porque eu já conheço o trabalho da Bruna, a gente vem lendo o trabalho dela há um tempo. E tem uma parte importante que a Bruna esqueceu de falar, que o trabalho dela deixa... ele reflete, a pesquisa dela reflete também na escola e nas atividades que estão acontecendo e que a professora está fazendo com essa turma. E um dia ela trouxe uma foto que expressa isso, e eu acho que a foto, inclusive, tem a lagarta. Então, ela, a partir das fotografias que as crianças vão realizando pela escola, ela passa a trabalhar os temas das fotografias com a turma. Então, assim, teve um momento que ela encontrou com essa professora que foi super parceira, tanto no acompanhar as crianças, né, no processo de produção desse material de pesquisa, como ela também começa a dialogar com as crianças e com o material produzido no curso das aulas. Então, assim, a pesquisa da Bruna, eu acho que ela retorna, quando ela retorna com as crianças para organizar o capítulo de imagens, ela faz aquele momento que ela disse que não fez, mas eu acho que era porque estava naquele slide, porque depois a gente vê que ela está fazendo a escolha do material com as crianças estão participando da pesquisa, e tem esse diálogo também que nesta apresentação não apareceu, mas eu estou aqui defendendo minha coleguinha, na tese aparece esse diálogo com a professora. É isso, fala um pouco mais sobre isso, Bruno. Então, esse movimento que a Ticiane traz é aquele movimento... para eu contextualizar, né? Quando eles dizem que eles são os detetives, eu falo, ok, beleza, vocês são os detetives, vão me ajudar na pesquisa. Eu levo a câmera, eles começam a fazer as fotos. Só que vai caminhando a pesquisa e eles me perguntam. Em uma manhã, eles falam, e aí, tia, a gente não vai brincar de detetive? E eu, com os meus botões, eu falo, nossa, mas a gente está brincando de detetive. Só que eu estava brincando na minha cabeça, e não eles se sentindo detetives. Naquele momento, quando veio essa pergunta, eu fiquei desconcertada. Eu não soube nem responder. Eu falei, não, a gente está brincando. Foi uma coisa assim, meio que... Não quero falar sobre isso. Mas eu venho para o grupo de pesquisa e eles dizem, Bruna, você não está brincando de detetive com eles. Eles querem participar, de fato, da pesquisa. Eles querem ser detetives. Aí eu falo, gente, obrigada, agora o que eu faço? Então, eu retomo o diálogo com as crianças e falo, ok, vocês querem brincar de detetive, agora me digam o que faz um detetive. Aí eles falam, detetive sabe das coisas, investiga, descobre as coisas, usa binóculo, usa lupa. Aí eu falei, ok, e como que vocês podem me ajudar na pesquisa sendo detetives? A gente pode investigar as coisas. Aí eu falei, ok, então eu tive uma ideia. Na semana que vem eu volto e trago para vocês os materiais para vocês serem detetives. Daí que surgem, não sei se vocês viram algumas fotos, eles estão usando as lupas. Então, eu levo para cada um uma lupa e um caderninho de anotações, que eles poderiam anotar, desenhar, fazer o registro das descobertas do jeito que eles quisessem. Então, eu levo. Naquele primeiro momento que eu já entrego, já começa a investigação, porque eles partem na sala procurando pegadas, investigando os colegas, o que você fez ontem, perguntando e anotando o que o colega disse que fez, tudo. E essa questão da parceria com a professora tem um movimento que ela diz, combina com eles, assim, como não foi um dia que eu não estava com elas, que é isso, como a pesquisa entra também na prática dela, né? Como o fazer pesquisa afeta o cotidiano da escola. E ela combinou com eles, até sem falar comigo, não teve nada combinado nem nada. Ela falou assim, qualquer dia desse a gente vai fazer uma investigação do lado de fora. A gente vai para o pátio externo, porque tem
não é nem pátio, é um terrenão assim, enorme em volta do CEMEI, e a gente vai fazer a investigação. Então, eles vão com os materiais, com as lupas, com os blocos, e começam a investigar o que tem. Então, tem uma construção que está abandonada, que seria um posto de saúde, eles dizem que tem um bicho ali dentro, de uma história que eles ouviram, que ali era a casa da... acho que é Cabriola, não sei se vocês conhecem essa história, ela mora ali. Aí, e esses detalhes. Então, tem esse movimento externo, que eles vão procurando as coisas. Então, eles fazem, tem fotografia deles que, numa área externa, cimentada, tinha poças de água. O que eles fazem? Eles pisam na água e fazem a marca no chão, para dizer que eles encontraram pegadas. Então, eles vão, aí eles olham, tem avião, tem buraco de formiga, tem tudo. E ela aproveita isso e faz com eles uma lista das descobertas, que eu também não tinha me dado conta desse movimento, que aí é, mais uma vez, o grupo de pesquisa que me ajuda. Fala, Bruna, olha como que a pesquisa transbordou as bordas da própria pesquisa. Está no trabalho da professora, porque ela aproveita e faz aquela listagem. Então, as crianças relacionam tudo que eles encontraram, aí ela faz aquela lista e coloca as imagens, não usa diretamente as fotografias, mas aproveita do que eles fizeram, né? Então, eu vejo, e os caderninhos vêm isso anotado, então, eles escrevem lá que viram borboleta, avião, o que eles foram descobrindo, né? Então, como que a pesquisa também, quando ela é partilhada, ela acaba ultrapassando até os limites da própria pesquisa, né? Envolvendo a prática da professora. E eu tive a sorte de ter professoras que foram parceiras, né? Porque ter alguém de fora olhando, porque eu acompanhava, não era só observadora, porque eu participava lá com elas. Então, tem essa atividade, vamos fazer? Vamos. Festa junina da escola. Eu nem era... assim, no CEMEI, por exemplo, eu me senti... era quase funcionária da escola. Porque, festa junina, tem a barraca da pescaria. Vai a Bruna para a barraca da pescaria. Vamos ajudar não sei o que para vender. Vamos... E é isso. Então, assim, você não vai à escola, as pessoas sentem falta. Como que você... de certa forma, mesmo sendo de fora, você acaba sendo de dentro, né? E como que as crianças também movimentavam isso, né? E foi um movimento bem interessante, assim, de como que a pesquisa vai se alastrando. Boa noite, eu sou a Natália. E eu achei muito interessante a fala que você trouxe, porque você trabalha com a educação infantil, eu também trabalho, só que eu trabalho com o mini maternal. E onde eu trabalho, nós trabalhamos muito com fotos, porque as crianças gostam. E essa questão do registro é muito interessante, porque onde eu trabalho, nós trabalhamos muito com a questão dos cuidados pessoais, e nós utilizamos fotos com isso. Nós temos um diário de uma boneca que foi criada na sala, onde as crianças levam esse diário para casa e vai registrando, através de foto, todo final de semana e todo o procedimento que eles fizeram com essa boneca. E o mais interessante é que eles têm 1 ano e meio, 2 anos. E eles chegam na sala, quando eles veem a foto, eles me explicam o que eles fizeram, eles sabem o que eles fazem, eles me contam como foi o dia e eles me explicam tudo detalhadamente, não só para mim, mas para os próprios amiguinhos da sala. Então, isso é muito interessante. E na sala também nós temos o hábito de fazer a chamadinha com as rodas, a chamadinha com as fotos. E eles reconhecem as fotos, eles sabem quem veio, eles não sabem quem não veio. Aí pergunta por que o amigo não veio. Isso é muito interessante, porque é tudo através das fotografias. E eu achei interessante por isso que eu me vi na sua fala. É algo muito, muito legal e muito válido para ser trabalhado no dia a dia. Era só isso que eu queria falar mesmo. Obrigada. E essa é uma coisa que ela recuperou agora, que a colega tinha falado no início, é a possibilidade também da gente unir a questão da fotografia ao trabalho com oralidade, né? Assim, e a possibilidade da oralidade e da escuta, porque eu vejo que as crianças, às vezes, elas têm tanta ansiedade de falar que elas não escutam o outro. E como que é isso importante a gente construir com elas? Então, de repente, ao ler as imagens junto com elas, pode ser uma possibilidade, enquanto a Ingrid fala sobre a fotografia, a Keila escuta. Apesar de, quando a Ingrid está falando, a Keila queira falar também. Mas, assim, é preciso ouvir, né? E a gente vê que cada vez mais está difícil se ouvir, e a gente tem que construir isso com eles, né?
E essa é uma possibilidade. Como que falar sobre também ajuda a elaborar o pensamento. A gente que faz pesquisa se dá conta disso, né? De quanto que às vezes a gente fala sobre a pesquisa. Outro dia eu descobri algumas coisas da minha pesquisa conversando com a minha mãe, que não tem nada a ver com a pesquisa, que não faz pesquisa, que não sabe de nada. Aí eu estou falando aí, ela queria saber, mas o que é a sua pesquisa mesmo, que eu não entendo muito bem? Aí eu fui explicar. E nisso que eu fui explicar, eu fui elaborando as questões da pesquisa para ter um insight de inspiração para escrever. Olha que máximo. Mas é isso, eu falando, eu me dei conta, né? E como para as crianças, às vezes, é isso. E para os pequenos, é a própria desenvolvimento dessa oralidade, né? Eles estão aprendendo a falar e como que isso também ajuda, né? Boa noite. O meu nome é Eiris, eu sou professor de arte da Rede Municipal de Educação de Niterói e achei bárbaro o trabalho da Bruna, porque, assim, eu, há 2 anos, no momento eu estou como coordenador de arte da rede, tá? Só para afirmar. Eu achei bárbaro porque ela trabalha com crianças, né, com os pequenos, e eu trabalho também com uma câmera, o nome da minha câmera é Matilda. Eu empresto a minha câmera para os meus alunos, tá? Só que são alunos grandes, 8º, 9º ano, que é o meu público, né, na rede. Era até eu ficar na coordenação. Agora eu trabalho com os projetos que eu vou inserindo nas escolas a pedido dos professores. O nome do projeto é MOFO, Movimento Fotográfico, né? A gente produz todo material, todo tipo de trabalho com imagem, jornalzinho escolar, fotografia artística, documental, documentando o bairro, o entorno da escola, a própria escola, né? Pensando também na parte boa e ruim, e isso aí também é complicado com os grandes, muito mais, né? Eles são mais críticos, eu acho, ou não, depende da situação. E a gente produz filmes, tá? A gente produz filminhos também. E eu queria falar sobre o conflito, né, que você estava em relação às imagens, né, se ia atrelar ao texto ou não, o que ia fazer com as imagens, que você não queria fazer isso, né, que a fotografia tem uma vida própria, é uma linguagem, né, ela não precisa de texto. Tem uma frase célebre, né, que diz que a fotografia vale mais do que 1000 palavras, mas desde que ela seja bem feita. A gente pensa, você falou sobre isso, a técnica, eles fotografam bem ou não, né, que a gente tem o nosso olhar, a criança tem o olhar delas. E assim, o que é certo e o que é errado, né? A técnica que eles não têm, né? Mas eles têm um olhar descondicionado, que não é o nosso caso. Muitas vezes o olhar do adulto é mais condicionado ao que ele está vivendo. E o olhar da criança é mais livre, né? Eu acho que isso aí é mais legal. No caso de um trabalho de documentação, né? Ele vai ver diferente, a criança vai ver diferente. E é isso, né? Só para falar para você que eu adorei o capítulo de imagens, de fotografias, né? Porque, como eu falei, a fotografia tem linguagem própria. E a contação, né, a sua pesquisa, né? A base é a fotografia, né? O que é legal. E eu queria fazer um convite, não sei, eu posso fazer um convite aqui a você, a todo mundo que está aqui, que tem um pessoal da rede aqui, né? Da UMEI, Regina Leite, tem de outra ali também, Alberto Torres, Oliveira, desculpa, são muitas escolas, né? Eu queria fazer um convite que a nossa rede municipal de educação de Niterói vai promover esse ano a 2ª edição do Fórum Municipal de Arte na Educação de Niterói. E o tema é justamente a fotografia, o cinema e as relações interpessoais na escola, né? Estão todos convidados, vai ser em 18 de setembro. Quem quiser apresentar trabalhos lá, tá? A gente já abriu as inscrições hoje, eu posso mandar propagandas, de repente, eu não sei como, né? A gente vai estar fazendo via WhatsApp, Facebook, Instagram, nós temos o Instagram do nosso setor. A Aline Javarini mandou um abraço para você, Andréia. Tá? E diretoria.3 numeral, 3 e 4, que é 3º e 4º ciclos. Tá? .FME. FME é Fundação Municipal de Educação. Estão todos convidados. Tá? Mas não foi por isso que eu vim aqui, não, tá? Porque estavam gravando, a propaganda vai fluir, né, por aí, mas não foi isso. Eu só queria parabenizar e fazer o convite. Eu pensei em convidá-la primeiramente, por isso que eu vim aqui. Né? Eu li o seu... Eu fiquei sabendo disso, acho que foi na sexta-feira, do Conversas com você. E aí eu pensei, poxa, foi lá, vou de repente fazer um convite, mas aí eu estendo o convite a todos, tá bom? É isso. Parabéns.
Ai, obrigada. Então, assim, como ele fala, né? É até legal ouvir um professor de artes, porque às vezes a gente fica nesse lugar assim, né? Olha. Então, olha. Então, é muito bacana, porque às vezes a gente se coloca nesse lugar, eu, professora de crianças, trabalhando com fotografia, e acaba que a fotografia entrou meio que desapercebida na pesquisa e acabou tomando um corpo, né, de ser a base, o fundamento, e de forma alguma eu quero esvaziá-las, porque a minha preocupação, mesmo no início, quando eu não sabia direito aonde que elas iam entrar, como que elas iam entrar, o que elas iam fazer ali, né, de que forma elas iam me ajudar, né, eu já tinha essa preocupação de que eu via ali potência, eu via trabalho, criação, e não podia, de forma alguma, deixar. E é lindo ouvir ele falar que já adorou o capítulo demais sem nem sequer ter visto. Então, já é ótimo isso, entendeu? Já vai apagando meu coração ansioso para, daqui uns dias, defender e esperar que a banca também adore o capítulo de imagens. Eu queria pedir para você falar um pouquinho mais da fotografia como linguagem e não da fotografia como mobilizador de outras linguagens, né? Porque a gente na escola trabalha muito com a oralidade e com a escrita. Embora muitas outras linguagens circulem na escola, mas nós temos uma preocupação adequada ao ambiente escolar, mas nós temos uma preocupação muito grande com a leitura e a escrita. Então, como é que você pensa esse diálogo? Não a fotografia como a base para ler, escrever, narrar, né, relatar, mas uma linguagem em diálogo com outras linguagens, né? E como uma linguagem própria, ela também precisa ser aprendida. Então, esse movimento de que ela também pode se colocar como uma linguagem a ser aprendida, sem retirar a dimensão de criação, né, de produção, de emoção que a foto traz, né? Mas como é que você pensa essa relação desta linguagem com as outras linguagens e da possibilidade dela ser mais uma linguagem a ser aprendida nesse cotidiano? Pergunta difícil. Mas é isso, assim... né? Já estou me preparando. Tá, gente? Vocês já estão vendo. Se for bom, você faz assim. Se for ruim, fala... né? Eu fui chamá-la de voz do além, aí deu ruim. Então, assim, para a gente pensar, né, como linguagem, que é isso, o colega de artes falou, né? A própria imagem, ela já traz uma mensagem, ela já é um texto por si só. E eu, no movimento inicial, eu tinha a mania de dizer o que a foto estava dizendo, que eu lia da foto, né? E com as crianças é um pouco esse movimento. E até no curso que eu fiz lá com o Leandro, que é professor de arte também lá do Pedro II, ele sempre provocava a gente. Assim, a foto diz por si só. O que você vê é uma leitura sua, mas daquela linguagem que está ali, que é uma composição, e a questão da técnica. Hoje as crianças estão sem a técnica, mas a gente pode ensiná-las. Né, a questão do ângulo, tanto é que eu aprendi lá com ele, o enquadramento. De repente, para os menores, a gente não vai trabalhar aqueles montes de ângulos, de foco, de recortes, mas a gente vai discutir, se a gente fizer dessa forma, será como que a fotografia vai ficar? Né? O que eu quero registrar com essa fotografia? Né? A própria questão da fotografia enquanto produção artística. Tem uma discussão nesse campo, dizer, a fotografia é arte ou não é? Né? E a gente entende que e eu vejo pelo encantamento das fotos que as crianças trazem. Né? Como eu olhar para aquele céu ali, as pessoas dizem, mas um céu, não é um céu qualquer, é um céu que é composto por uma posição da nuvem, que você olha para a nuvem, você... Assim, eu gosto muito do céu, assim, de olhar para o céu. Não tenho tido muito tempo de olhar para o céu, mas eu gosto quando está azulzinho, assim, quando tem pouca nuvem, que você consegue imaginar o que aquela nuvem pode ser. E como que eles fazem esse exercício? Porque eu tenho várias fotos de céu e não são o mesmo céu.
Tem o céu que está cheio de nuvens, tem o céu que tem pouca nuvem, tem o céu que não tem nuvem nenhuma. Né? O como que é a folha maior, a folha menor, e como que aquilo traz um movimento de diz alguma coisa. Né? E a tentativa na tese foi essa, assim, eu não tenho que dizer o que a foto está dizendo. Mesmo que a gente, com mania de professora, mania de explicação, a gente quer dizer o que a foto está dizendo. Né? E eu aprendi lá, estudando um pouquinho e me policiando também, que eu não precisava dizer. A foto vem para compor, né? Vem para ampliar aquilo que eu estou dizendo, não eu dizer o que a foto está dizendo. E com as crianças no movimento posterior, é esse movimento que eu também penso, não somente a foto usada para algum fim, mas como que a gente pode fazer esses registros mesmo. Já até pensei em exposições do nosso cotidiano, do dia a dia, para no final do ano a gente mostrar para os pais a nossa produção anual, ao invés de ser as fotos que a professora registra do grupo trabalhando, mas são as minúcias do cotidiano, são os detalhes, são os flashes, porque aí pode ir essa câmera para a hora do recreio, porque eu fico divagando em casa agora, depois, né, doida para voltar a trabalhar, para poder já botar isso em ação, assim, de como que isso pode ser ampliado, né, entendendo a foto como uma linguagem de fato, ela diz alguma coisa. O meu cunhado é fotógrafo e ele sempre diz, a foto, ele faz ensaios assim, de gestante, essas coisas, ele diz, tem que contar uma história. Aí meu marido está se aventurando na fotografia também, eu fico, presta atenção no que ele está dizendo, que isso é bonito, isso é mágico, não é um ensaio só da barriga, tem que contar alguma coisa, né? Traz uma narrativa de uma expectativa. O casamento não é o casamento pelo casamento, a foto, esses mais comuns, assim, que não é artístico, talvez não. Então, mas assim, tem algo, ele tem essa preocupação, assim, eu acompanho ele às vezes em alguns ensaios, ele diz, não, tem que ver esse foco, aí o cachorro que atravessa na hora, que é o instante decisivo, eu acho que eu esqueci do Bresson, que é um fotógrafo famoso, que diz que tem aquela coisa que é naquele momento, não pode perder, né? Instante decisivo. Não, é que você estava falando, eu estava pensando aqui, né, a importância dessa coisa da contemplação, né, que para a gente hoje, no nosso mundo, é tão difícil, né? A gente vive correndo. Você falou assim, né? Eu não estou nem com tempo de olhar para o céu, né? Mas realmente, né? Assim, esse exercício que as crianças fizeram, né? A menina lá deitada, tirando. Eu também adoro tirar foto do céu. Bom, eu adoro tirar foto de paisagem, assim. Eu não sou muito selfie maníaca, não. Até tenho, mas gosto muito de foto das coisas. Mas é muito isso também, né? Essa oportunidade da criança, esse exercício da criança, através da lente, ser convidada a essa contemplação, porque o tempo todo, né, o mundo que nos convida tanto a correr, que não para ver, né, que não para contemplar. E aí você bota uma máquina na mão da criança e a criança é chamada a essa contemplação, né, é chamada a procurar o detalhe. E essa questão desse exercício da estética, né, eu acho que a fotografia é a arte, né, tem algumas que nos tocam sensivelmente, né? Tem fotografia que você olha e chora, tem fotografia que você olha e na mesma hora você é transportada para um lugar, né? Então, eu acho que tem esse exercício também, enfim, eu acho que toda linguagem que entra na escola e produz esses outros movimentos no humano, realmente é para muito além, né, da leitura e da escrita. É uma outra formação, que vai até ajudar na leitura e na escrita, mas que está formando esse ser humano de um outro lugar, né? Então, é bem bacana, né? Essa questão da criança poder exercitar esse lugar também. E, assim, só complementando, né? Como que a gente também tem que parar, né? Porque a gente fica louco com tanta coisa que a gente tem que fazer. E como que, às vezes, a gente não para contemplar, né? Não para olhar. Até alguns teóricos, eles dizem, né, que essa questão da experiência, a gente vai para uma exposição e, às vezes, isso me incomoda ao máximo, porque, assim, não vai nem para contemplar o que está exposto, vai para fotografar e provar que você estava ali. Então, assim, isso me incomoda. Eu nem mexo no celular. Às vezes, a gente tira no final, na entrada, na saída, mas tem gente que tira de cada coisa e, assim, não se permite contemplar aquilo que está ali, né? Sentir, experimentar,
né, no sentido de ser atravessado pelaquela exposição ou pensar com aquela exposição, ser tocado, né? E esse movimento com as crianças eu acho que é super válido, num tempo que também é sempre tudo ao mesmo tempo agora, eu tenho que... E como que é de parar, de olhar, de eu me permitir olhar o que o outro produz, esse olhar estético de reconhecer que tem um recorte, uma produção, um planejamento, um movimento de criação, eu respeitar a produção do outro, reconhecer o belo na produção do outro, que é outra questão que às vezes atravessa a escola, né? A gente seleciona... O que eu coloco no mural? Né? Muitas vezes a gente exclui determinadas atividades das crianças porque não é o que é belo, numa certa concepção de... As crianças para selecionar as fotos, né? Eles tiveram que fazer esse exercício, né, de escolha. Sim, mas aí o olhar deles, assim, eu falo assim, por exemplo, dos desenhos. Às vezes as pessoas não colocam porque é um desenho meio sem forma. Eu lembro de uma atividade que... Uma atividade simples, nem tinha a ver com fotografia, isso com a minha turma de terceiro ano. A gente estava estudando o quarteirão e eu propus que eles fizessem o mesmo movimento que a gente fez no quarteirão da escola, no quarteirão de casa. E fizessem, do jeito que eles quisessem, um registro de como eles fizeram. Então, teve um aluno que levou a câmera, do celular, não sei o que ele foi, tirou foto de todo o quarteirão que ele passeou lá. E o que ele fez? A mãe imprimiu as fotos pequenininhas, ele recortou e fez o trajeto colando. E a mãe chega para mim e diz assim, ele fez uma coisa ali, mas eu não sei se está muito bonito, não. Mas ele disse que você disse que tinha que ser ele que tinha que fazer. Aí eu falo, tá lindo, porque foi ele que fez. Foi o jeito dele, foi a leitura dele. Porque assim, esse é um movimento que eu converso muito com as famílias. Ajudar não é fazer por. Eles têm condições de... E, assim, eu trabalho muito nesse sentido de que eles têm que fazer as coisas, eles têm que produzir, eles têm que fazer do jeito deles. Né? Então, assim, a gente faz... Isso eu aprendi muito com uma colega também que dividia a sala. Ela falava, Bruna, esse cartaz não vamos fazer nós o título. Então, a gente vai dar para eles. Ó, tem que escrever isso aqui. Aí vai um grupo. Um pega uma palavra, escreve, e fica aquele cartaz com letra de criança, mas, assim, eles que fizeram. Então, eles mostram para o pai, olha, isso aqui fui eu que fiz. É a minha letra, eu que produzi. Então, tem outro sentido para eles também, né? E, às vezes, um olhar mais crítico vai dizer, nossa, mas que letra meio estranha, essa professora não tem nem capricho. Porque até ouvi outro dia, se você é professora, tem que ter letra bonita. Eu falei, primeiro, que eu não tenho letra bonita. Isso não é regra. E, segundo, que eu não quero me mostrar, eu quero que as crianças apareçam. Elas têm que se reconhecer. A minha briga, muitas vezes, na escola é isso. Não é o trabalho preparado para a feira, é o trabalho que eles pensam. Né? Então, a gente teve feira de ciências. Vão estudar em casa, vão pesquisar, vocês vão montar e vem maquete, vem tudo, os pais enlouquecidos, que é essa professora que manda fazer as coisas em casa. Mas não era nem para fazer em casa, era só para levar as coisas para a gente fazer na sala, mas eles se adiantam, porque eles são mega organizados, botam os pais enlouquecidos, mas eles fazem, eles produzem. Né? E é esse o movimento, porque o do belo, às vezes, a gente... muito na educação infantil tem muito disso. Né? Ah, porque esse aqui é só um rabisco. Não é só um rabisco, é um desenho. Teve elaboração, teve produção, ele pensou para fazer aquele rabisco ou não. Ele quis fazer só aquele risco e tá bom. E ali tem uma história que você pode perguntar amanhã, pode ser outra história, pode ser a mesma história aumentada. Né? Então, esse movimento de criação pelas crianças é fabuloso. Né? Não, em relação ao que ela falou da seleção de fotos, né? Que você falou que as crianças selecionaram as fotos. Ela falou, mas o adulto também seleciona, tipo... Mas eu posso estar falando besteira, não sei. Mas eu acho que o adulto, a gente acaba carregando muitos juízos de valores no olhar. E a criança, eu acho que já não, em relação à estética. A gente vai escolher o mais bonito, a gente já pensa, entra muita coisa em jogo. Eu acho que quando a criança seleciona, eu acho que tem menos isso desses juízos de valores, de... Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é a visão que eu tenho, comparando, né? Quando você falou de que é com outro olhar. De fato, é com outro olhar. Acho que eles não levam em conta algumas coisas que a gente leva, que não deveríamos, né? É isso. Essa questão da escolha, assim, é lá e cá também. Porque eu, por exemplo, escolhi algumas que estavam borradas e eles diziam para mim, essa tá feia, tá tremida, essa não fica. E essa era a que saía. E assim, no meu trabalho tem fotos que estão tremidas que, para mim, tem arte ali, está dialogando com o que eu estou trazendo no texto. Né? E
E, realmente, assim, a gente, enquanto adulto, vai fazer a seleção que a Andréa trouxe na primeira fala dela, né? O que eu quero mostrar? As crianças também, mas eu acho que o nosso olhar, de fato, ele é mais carregado por alguns preconceitos, o que eu quero esconder, né? Mesmo que, às vezes, não seja... como eu vou falar? Intencional. Não quero mostrar isso. Mas é o que ela falou, na hora que está todo mundo se batendo na sala, nem vai ter essa fotografia. Mas, se tivesse, talvez não entraria. Né? Porque vai dizer, que professora é essa que deixa? Então, tem isso. E as crianças... uma coisa que eu não consegui, assim, porque como estava todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, e eu não queria atrapalhar o movimento de criação deles, eu não fiquei perguntando também. Por que você escolheu essa? Por que essa vai e essa não? A única coisa que eu tive preocupação é assim, quando eu consegui, era... Porque o que acontece? Todos trabalharam com a mesma pasta de arquivos, e ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Tem fotos repetidas, que aí um olhar mais crítico vai dizer, poxa vida, mas é um capítulo de imagens, com imagens repetidas, aí eu digo na tese, significa alguma coisa. Por que será? Pode ser, eu não tenho a resposta, porque foi uma escolha deles, né? E os critérios que eles usaram são inúmeros, porque uma coisa interessante que eu até conversei com a Tereza depois que eles fizeram o capítulo era assim, geralmente você ia, no mundo da selfie, você ia achar, eles vão botar só as fotos que eles aparecem. Eu estou fazendo a minha página, vou botar Bruna, porque eu também não gosto de selfie. Sou igual você, gosto da paisagem, vou para a praia para tirar foto do mar, dessas coisas. Mas as crianças tinham muito foto deles sozinhos. E a única conversa que eu tive, assim, se puder... Porque tem uma questão ética também com as fotos, tá, pessoal? Que eu não falei, mas é uma coisa que atravessa o meu trabalho, do início ao fim, porque é um trabalho feito com crianças, e a gente discute a questão da autoria e da autorização. Por mais que todas elas estejam autorizadas a terem suas fotografias, os seus nomes divulgados, porque os pais estão cientes da pesquisa, assinaram, às vezes, no tempo que a gente vive, eu não sei até que ponto eu posso usar também todas essas imagens, porque eu exponho as crianças, né? Tem umas que estão de rosto de frente, então... E eu, quando fiz a seleção, ainda tive esse critério assim, de não usar essas, mas com as crianças eu não consegui fazer isso. Né? Então, isso vem um embate. Uma tentativa inicial, que eu também não estou muito segura nela, é, de repente, dar uma borradinha na foto para manter a escolha sem tirar. Né? Mas ainda estou pensando, até a defesa, a gente ver o que a gente vai fazer, se a gente borra ou se a gente não borra. Tirar a fotografia, que nós não vamos, né? Porque nós vamos manter a escolha delas. Porque a gente trabalha com crianças, tem uma questão ética por detrás disso. Né? Então, quem autoriza as crianças? Os pais? Elas mesmas? Como que eu garanto essa autoria sem ferir a integridade das crianças? Né? E como eu estava falando aqui, para abrir um parêntese enorme, a questão da escolha era assim, elas têm páginas que, às vezes, têm várias fotos da mesma criança. Um leitor desavisado vai olhar e vai falar assim, nossa, foi essa criança que fez essa página. Porque tem uma que tem várias. Tem um até que fez isso, que eu consegui captar. Mas a grande maioria, quando tem foto repetida até da mesma criança, eram as amigas que diziam, não, mas eu gosto muito de fulano, ela tem que aparecer aqui. E eu ainda dizia assim, não procurem fotos, porque eu fiquei, por mais que a gente tentando para poder, né, não ter essas fotos individuais. Aí eu dizia assim, procura foto que tem muita gente, que está todo mundo junto. Não, mas fulano tem que aparecer, porque ela não estuda mais comigo e eu gosto muito dela. Porque, inclusive, esse movimento que gera sensações, quando eles estavam vendo as fotos, nesse negócio que a turma ficou separada, a turma da tarde vira para mim e fala assim, tia, eu tenho muita saudade da minha amiga e dos meus amigos todos que ficaram lá na outra turma. Escreve uma carta e convida a turma da manhã para vir de tarde, para a gente se encontrar, porque eu gosto muito deles e estou com muita saudade. Lógico que isso ficou no pedido, eu disse, nesse momento a gente não tem como, porque tem um trâmite de escola, mas como que essa questão da fotografia e de rever a produção, de rever o outro, mexe com as emoções. Né? A gente está o tempo todo...
quer dizer, a criança diz para você, é a foto como homenagem. Sim. Né? É a foto como memória e se é a foto da minha amiga, é a foto como homenagem, né? Exatamente como a gente usa aqui, né? As fotos dos pensadores, sei que é a foto do lugar da homenagem. É fantástico isso, né? É isso, assim, e isso que eu falo assim, é porque eu falo assim, é igual tá a minha mesa de estudo, cheia de coisa, assim, porque eu vou pensando, escrevendo, chorando, pensando, sendo atravessada pelo esse encantamento das fotografias, vendo as crianças fazendo, revivendo os momentos, né? Então, assim, é isso, assim, várias vezes são os fios, né? Um mar de histórias que não tem os fios lineares, são todos embolados, e quando a gente vai conversando, vai puxando os fios, né? Então, assim, pessoal, brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a atenção, os olhinhos brilhando, apesar de algum silêncio, né? E convido a vocês, em breve, que vocês fiquem atentos, que em dezembro, em outubro, será a minha defesa. Se vocês quiserem compartilhar desse momento de encantamento, estão todos convidados também, tá bom? E que sigamos juntos, né, lutando pela escola, pelas crianças. Nesse tempo aí, a gente faz balbúrdia, não é isso? Isso, para mostrar. É outra coisa que eu ia... Faz, fotografa e ainda divulga. Isso, quando eu estava pensando a fala, eu lembrei, falei assim, estão querendo filmar as nossas aulas. Filmemos, mostrando o que a gente faz. Bom, então é isso. Agradecer a Bruna, que eu acho que foi uma ótima conversa, né? Agradecer todas e todos presentes, agradecer sempre a parceria com a UniTV. Nós vamos dar uma paradinha em julho, né? E em agosto a gente possivelmente está retornando. Nossos encontros costumam ser a última segunda-feira de cada mês. É porque a última segunda-feira foi semana passada, que em Niterói era feriado, né? Mas, em geral, nós fazemos na última semana de cada mês. Então, quem quiser voltar para conversar com a gente, fica atento que a gente vai estar divulgando e vai ser um prazer continuar essa conversa que a gente vem há tanto tempo, né, e desdobrando, que a gente espera que vocês continuem, inclusive, nos espaços de trabalho de vocês, se apropriando do material que já está produzido, né, e que essa conversa possa, aí como um mar de histórias que a Bruna gosta tanto de se referir, né, que ela possa ir caminhando aí e se encontrando e possibilitando outros encontros. Então, obrigada, boa noite, até o próximo.